Boa noite. O Atitude Negócios hoje traz o Felipe Nogueira, na verdade o Felipe Fera. E sempre na oportunidade de mostrar como um empreendedor desenvolve os seus negócios, a diversidade que muitas vezes tem que passar e como se reinventar. É um pouco disso que você vem contar pra gente, né, Felipe? Exatamente. Você é um dos pais da internet. Mais ou menos, né? Mais ou menos não, pelo menos aqui na nossa região com certeza é. Aliás, você vem do Sul, você começou tudo lá no Sul. Comecei tudo em Curitiba, finalzinho da década de 80, 88, 89. Já tinha algum contato com a informática naquela época muito precária ainda, muito início, só grandes instituições aqui tinham acesso à informática em si. Mas nós tínhamos na época pequenos computadores, MSX, os TK, aquela época que veio se desenvolvendo, e era o início assim de uma certa comunicação na informática. Tinham lá o comecinho dos 286, né, os 386 já para chegar na comecinho da década de 90. Mas você fazia o quê? Manutenção ou você trabalhava com programação? Sim, eu muito pequeno ainda de mexer com a informática, a gente não tinha muito recurso, você tinha que bater um pouco de cabeça e aprender meio que sozinho. E comecei a fazer alguma parte de programação, com quem já conhecia, que me ensinou um pouquinho, a gente foi desenvolvendo, mas assim, ainda era muito precário, era muito início da coisa, né? E manutenção sim, porém nada comercialmente falando, apenas um aprendizado nessa época, né? Aí houve um salto tecnológico com o Pentium 286 e algumas viabilidades já com Windows 3.11, né? Na época, e depois veio o 3.1 e 3.11. E esse tipo de máquina, esse finalzinho da década de 80, abriu caminhos para a comunicação. Isso. Então você tinha... O Windows abriu caminho para a comunicação e para a própria internet, com né? o próprio DOS, na época, a gente já certo. tinha essa abertura, mas não era tão popular. Mas foi se popularizando por você ter uma interface gráfica um pouco melhor e começou realmente a popularizar. Como foi a internet na década, final de 90, 2000, foi isso no final da década de 80, que a gente começou com a parte de BBS. Então, o que é o BBS? Explica para quem nunca viu isso. O BBS, abreviatura de Bulletin Board System, ele é o avô da internet. Sim, eu lembro. Ele começou há muitos anos, na época da Guerra Fria e tal, mas não era uma coisa que tinha acesso à população. Nesse final de 80, começo de 90, os equipamentos já eram tinham capacidade de fazer essa comunicação. Muitos computadores já vinham com o famoso fax modem, né, que na época era o aparelho que a gente utilizava para comunicação. E daí foi se desenvolvendo e havendo a necessidade dessa comunicação para troca de programas, fotos, imagens, papéis de parede que se desenvolveram com o Windows e ainda o Windows 3.0, 3.1. E começou a ter essa parte de rede, essa comunicação, essa integração entre pessoas que moravam até em outros estados e outros países, né? E começou nos Estados Unidos mesmo, isso foi uma tendência que veio de lá, e que só quem era na época mais aficionado pela informática e por esse tipo de coisa que acabou entrando nessa. Era raro, né? Ou seja, poucas pessoas tinham. Então, assim, e não existia internet ou navegador de internet como a gente conhece hoje. Não. O pioneiro foi o BBS era uma tela preta onde você trocava mensagens com uma outra pessoa que estava do outro lado de uma linha telefônica. Sim, via linha telefônica, como é que você linhas analógicas ainda. Resumidamente, a pessoa... E eram poucos no país que faziam isso. Poucos. Resumidamente, eu, BBS, tinha um servidor na época com um fax modem, que era o aparelho que recebia, com um programa aberto a receber uma ligação. A pessoa, o usuário, no caso, ligava para mim via fax modem, computador para computador, utilizando um programa, e era uma ligação direta. A máquina ligava de uma para outra, se conectava através de uma interface bem precária, nada com o que a gente tem hoje, e você tinha acesso a fotos e jogos, programas, e trocava, e você podia também digitar e conversar com essa pessoa enquanto você fazia essa troca de dados, né? E isso foi se expandindo, porque antigamente era monousuário, apenas um usuário por vez. Depois isso foi se expandindo para 2, 10, 20 usuários, e aí você tinha um servidor que comportava, eu cheguei a ter um servidor que comportava até 50 usuários, que era uma coisa
na época de alta tecnologia. Eram Show. 50 pessoas puxando fotos, imagens, vídeos e tudo mais, que era muito resumido naquela época, e conversando. Então se formava aquela integração, pô, da onde você é? No caso, nessa época eu morava em Curitiba. Então, você estava em Curitiba ainda. Exato, em Curitiba. Então você tinha pessoas de Londrina, Maringá, e aí de vez em quando aparecia alguém de fora do estado. Lembrando que a pessoa tinha que ligar diretamente para o meu número. Eu tinha uma central PABX, ainda na época analógica, depois, 2, 3 anos depois é que eu passei para uma digital, para conseguir atender e ter uma plataforma multiusuário maior. E assim a gente desenvolveu o BBS. E você começou isso antes até mesmo do Alexander Mantic, que foi, também foi mais tem ou o menos BBS na mesma época. Instalado aqui, e foi o pai da internet. Sim, gratuita. Isso. Né, ele e seus sócios com o IG. Mais ou menos nessa época mas a gente você já estava antes. Tinha tinha pouca comunicação entre esse pessoal certo. Na época. A gente tinha conhecimento, o cara tem um em São Paulo que é grande, como é que é, e quando a gente foi ver, a gente estava ali andando junto, talvez meses antes, meses depois, não sei te precisar. Mas Mangic foi um grande marco aí, principalmente na cidade de São Paulo, né? Tá, mas em determinado momento você teve que repensar o seu negócio. Sim, o BBS foi muito bem, até a grande explosão da informática que realmente popularizou tanto o computador quanto a internet, que foi depois do lançamento do Windows 95, as máquinas tinham mais capacidade de trabalho, o próprio Windows já tinha um gerenciamento de rede, essa parte de tecnologia de comunicação melhorada. Você tinha já um navegador que era o Netscape na época, que foi o primeiro, o pioneiro, que popularizou mesmo o tipo de navegação que a gente tem hoje. Sim, Netscape. E hoje você praticamente foi um automático, foi se desenvolvendo isso. Então, você, ao se conectar no BBS, você ficava restrito ao que o BBS te fornecia. Você estando conectado na internet, você tem um acesso ao mundo. Então você conseguia ter imagens em tempo real de algum lugar, fotos que eram atualizadas diariamente e programas do mundo inteiro que o pessoal desenvolvia, colocava lá e você tinha essa facilidade de ter o negócio com horas depois do lançamento. E o BBS foi perdendo o seu caminho e foi migrando mais para a área de comunicação, como foi o IRIC, o MIRIC, que ficou mais nisso aí, que também já era integrado junto com a internet. E aí você teve que teve o seu ponto de virada, você teve que reinventar esse processo, que você vai contar no próximo bloco. A gente volta com o Felipe Fera, para ele contar como ele reinventou o seu negócio, se tornou fotógrafo e apicultor. Cuidar das pessoas é a missão da Prefeitura de Santos. Esse cuidado começa antes do nascimento, com o programa Mãe Santista, que presta assistência integral e humanizada até os 2 anos de vida do bebê. Eu tenho orgulho de ser uma mãe santista, né, filha? Que legal ver uma mãe sorrir assim. E não só as mães têm motivos para sorrir. O novo Instituto da Mulher Gestante traz toda a estrutura necessária para o tratamento das mulheres, especialmente as com limitações físicas. Mas e nós? Seu João, existem diversos programas para os idosos, como o Televida. Por meio deste aparelho, são acionados profissionais treinados para ajudá-los em situações de perigo. Eu uso e aprovo o Televida. Quem também precisa cuidar da saúde são os fumantes, mas com o programa anti-tabagismo, mais da metade já deixou o vício. Agora sim, me sinto novo. É isso aí, com hábitos saudáveis, podemos aproveitar tudo que a cidade tem a oferecer. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos.